Olá, que tal? Tudo bem? Nisso o Corinthians já se cagou todo. O Corinthians não pode ver um time falando espanhol, hablando, que já se borra inteiro, que já entrega tudo e já passa vexame, já passa vergonha. Hoje não foi vexame e vergonha, tá? Porém, esse América de Cali, com todo respeito, jogou melhor boa parte do jogo do que o Corinthians. É um time tecnicamente muito inferior ao Corinthians. Demais. Inferior demais ao Corinthians. É. Cara, o Corinthians poderia ter ganho o jogo de hoje. Poderia ter feito uma partida melhor, mas não. Entrou acovardado novamente. Entrou atrás. Entrou numa proposta de jogo até interessante para jogar em casa. Toma o gol, como sempre, né? Com uma defesa com Matheus Bidu, Mateuzinho, que fez o gol, mas olha, partida abaixo. Félix Torres, que meu Deus. E André Ramalho, que foi o melhor da defesa hoje pra mim. E o Matheus Bidu eu nem citei, né? Eu só falei o nome dele, mas não citei como é abissal a diferença de Bidu para o Andileri. Nossa senhora, meu Deus. O Bidu nem parece profissional quando comparado ao Andileri. Mas tá. Donelli não falhou no gol, na minha opinião. E o Corinthians começou a ter que propor jogo. E quando tem que propor jogo, aí é uma tragédia, é uma tristeza. Um lado com Matheus Bidu, Thales Magno e Rian tentando fazer alguma coisa. Sim, o Thales Magno é só drible sem objetividade. O Matheus Bidu errando tudo e o Rian girando com a bola e voltando para trás, velho. E foi sofrível. A gente tem um técnico que não entende as características do elenco, dos jogadores do seu time. Cara, o Romero não é ponta, o Romero não é ponta, o Romero não é ponta, o Romero não é meia, o Romero não é meia, o Romero não é meia. Será que é tão difícil entender que o Romero tem que jogar perto da área, que ele é segundo atacante ou centroavante até? Não é um exímio centroavante, lógico, mas é um jogador oportunista que sabe fazer gol, que sabe ajudar ali dando 1, 2 toques na bola dentro da área. Agora, longe da área, hoje em dia o Romero não tem velocidade, o Romero não tem técnica, o Romero não tem habilidade para jogar longe da área. E o técnico insiste em colocar ele como meia, insiste em colocar ele como ponta. Não funciona. E quebra o Romero também no Corinthians. Quebra, destrói o jogador. O Maicon tem uma boa saída de bola, mas o Maicon não é primeiro volante, velho. Ele jogou algumas partidas assim, mas se você tem em campo o Rian e o Maicon é pra jogar à frente do Rian, velho. São umas coisas óbvias. O Rian, quase toda a categoria de base foi primeiro volante. Sobe pro profissional, bota ele pra jogar de armador. Ele não é esse jogador. Ele não é o jogador que tem qualidade técnica para atuar numa linha de frente de meio campo. Não existe isso. O Rian, tecnicamente, ele é pior que o Ranieri. E o Ranieri não consegue jogar fora da posição de primeiro volante dele. A não ser como zagueiro, né? Que é mais pra trás ainda. Então, assim, é um técnico que erra todas as características dos jogadores, velho. O ataque, o Corinthians precisando empatar, ele põe no ataque Hector Hernandes, Yuri Alberto e Romero. E novamente são 3 jogadores que ocupam a mesma função de campo, que tem características semelhantes demais. O Hector fazendo uma parede melhor, é verdade, tanto que deu assistência pro gol do Mateuzinho. O Yuri de mais velocidade e o Romero de mais oportunismo dentro da área. Mas assim, características parecidas, jogadores pesados à frente. Tirando o Yuri, né? Que tem essa bola do facão. Porém, o time do América de Cali estava em linha baixa. Não ia ter facão pro Yuri Alberto. Então assim, Corinthians tecnicamente é melhor pro América de Cali. Mas escuta um time falando espanhol, se borra inteiro, se caga todo, vai todo amedrontado pro jogo, não consegue jogar. E o que salvou o Corinthians hoje foi a entrada do André Carrilho, que é um jogador muito diferente, muito diferenciado. E o Corinthians, com a ausência de um camisa 10, que é o Garro, que é o Coronado, depende muito da armação do Carrilho, que melhorou demais o time. E agora, fazendo um comentário mais particular, cara, eu tô enojado com as arbitragens que eu vejo assim no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. Eu tô perdendo o gosto de assistir futebol por conta de arbitragem, por conta de jogador fazendo cedo e o árbitro deixando.
E o Corinthians faz seda também, tá? A final do Paulistão foi pura seda do Corinthians e é do jogo. Mas cabe a arbitragem não deixar, velho. Cabe a arbitragem não dar qualquer faltinha. Cabe a arbitragem ter critério, ser justas nos lances. Isso não acontece, isso tá me deixando triste assistindo futebol. E é esse o desabafo aí que eu faço pra vocês. Corinthians empata fora, é um bom empate, tá? Um empate fora contra um adversário direto pela segunda posição do grupo no momento, porque eu acho que o Huracan vai se firmar como líder. Um bom empate fora de casa, aí o Corinthians tem que fazer a obrigação de ir na Neoquímica Arena, que eu não sei se vai fazer, né? Porque não pode ver um time falando espanhol que se borra inteiro. Partida de momentos do Corinthians, muitos momentos ruins, alguns lampejos de bom futebol, principalmente após a entrada do André Carrilho. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, um beijo, um queijo, caranguejo, é nóis, tamo junto e vai Corinthians!